Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Semana passada não foi possível subir um vídeo porque eu saí no dia da gravação do vídeo e por isso não subiu nenhum vídeo semana passada. Preferi deixar passar uma semana para que nós possamos estar juntos aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar de um salmo que eu particularmente gosto muito desse salmo. Salmo de número 34. Não vou ler ele inteiro, apesar dele todo ser muito lindo. Depois eu peço que você leia ele inteiro aí na sua casa, porque ele é realmente muito bonito. Mas eu vou ficar com 4 versículos apenas. Salmo 34, eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? É muito difícil, eu já disse isso para vocês outras vezes, conseguir mensurar um contexto histórico dentro do livro de Salmos. Salmos, como já disse outras vezes, é o inário de Israel. Então, quando, na época de Jesus, vamos fazer uma hipótese aqui. Se alguém fosse dizer, ninguém dizia assim, eu vou ler no livro de Salmo, porque o Salmo não era um livro para ser lido, e sim um livro para ser cantado. Abria-se o livro de Salmos para que nele se entoasse cânticos a Deus. Mas neste salmo especificamente, nós descobrimos que ele é um salmo de Davi. A maior parte dos salmos, você sabe, é de Davi. O título diz: Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e nos exorta a confiar nele, em Deus. E aí tem um subtítulo aqui que vai dizer de quando Davi compôs esse hino, esse salmo a Deus. E diz o subtítulo da Bíblia, e até de outras Bíblias que eu tenho aqui, que é de quando Davi se apresentou perante Abimeleque. E de que quando mudou o seu semblante perante ele. Ora, existe esse personagem Abimeleque na Bíblia, mas não na época de Davi. Na verdade, se trata de Aquis, o rei de Gate. É dele que Davi se apresenta. Diz os biblistas que Abimeleque, na verdade, não seria um nome, mas seria um título que esse rei teria. E isso ficou meio que descontextualizado em nossos dias. Mas fato é que quando Davi fugia da presença do seu inimigo declarado, Saul, que o queria matar, porque Saul temia que Davi herdasse o reino que era dele e de que para Saul deveria ficar dentro da sua família. Davi então está em fuga e ele passa por uma cidade. Davi ele sai sem eira nem beira, ele sai sem documento, sem nada. Ele tem que fugir de Saul porque Saul está às portas. E Davi então foge com uma mão na frente e outra atrás. E ele chega a uma cidade e ele precisa de uma espada, que era a arma daqueles dias, daquele tempo. E o sacerdote diz para ele: olha, Davi, a única arma que tem aqui é a espada de Golias, o filisteu que você matou. E Davi então pega essa espada do filisteu
para que ele possa ter com que se defender. E ele vai até a cidade de Gate, na Filístia, onde introduzem ele até a presença do rei Aques, o rei de Gate. Só que quando Davi lá está, ele escuta os oficiais do rei dizerem ao rei: não é este Davi, aquele que as mulheres costumam cantar: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? E Davi então se preocupa de estar em território inimigo, de estar correndo o risco da sua própria vida. Davi corria risco na sua terra, porque o seu inimigo Saul o queria matar. E Davi também corria risco no estrangeiro, numa terra estranha, onde Davi já havia guerreado contra aquele povo, e aquele povo sabia do perigo que representava aquele homem Davi. E Davi, então, temendo pela sua vida, diz a Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, de que ele se transtorna diante do rei Aques e assim começa a fazer algumas doidices. Davi, ele começa a trepar nos portões, nas portas dos lugares, como se fosse um macaco. Davi começa a babar, e a baba dele começa a cair na sua barba, e a não dizer nada com nada. E o rei Aques, quando vê aquela cena, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: olha, vocês me trouxeram um doido, e esse doido está a fazer doidices aqui. Será que eu não tenho já doidos suficientes no reino para que vocês me tragam mais um? Será que eu vou ter que aguentar mais um aqui dentro do meu palácio, dentro da minha casa? E assim Davi é retirado daquele lugar. E Davi consegue escapar daquele lugar. E quando Davi foge daquele lugar, livrando a sua vida, em um determinado momento que ele parou em algum lugar para descansar, ele se assentou e ele compôs este salmo que nós lemos, uma parte dele aqui, que é o Salmo de número 34. E em um determinado trecho, que foi o trecho que nós lemos, ele diz aquilo que eu quero compartilhar com o seu coração hoje. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. O que Davi está querendo nos dizer aqui? Ele está querendo nos dizer que para aquele que confia no Senhor, para aquele que tem o seu olhar, o seu foco e o seu alvo em Deus, essas pessoas, elas são iluminadas apenas por nós olharmos para Deus. Porque quando nós ficamos de frente com uma luz muito forte, nós acabamos refletindo essa luz. É claro que o nosso corpo ele não é a melhor matéria para refletir, por exemplo, a luz do sol. O brilho da lua não vem da lua, mas vem do reflexo que vem do sol, bate nela e reflete em nós. É claro que eu estou falando de astros de grandeza científica como o sol, que é uma estrela. Mas quando nós olhamos para Deus, que é muito maior do que uma estrela, nós acabamos refletindo a glória que parte dele, reflete em nós e rebate para os outros que nos rodeiam. E é por isso que Davi fala que nós ficamos iluminados.
e de que os seus rostos não serão confundidos. O que eu tenho para dizer hoje é algo muito simples. É muito fácil nós confundirmos as pessoas. Até mesmo uma mãe costuma confundir os filhos que são gêmeos de um com o outro, ou em relação aos nomes. Ora, a minha família, a minha mãe teve apenas eu e meu irmão, somos apenas dois. Eu, Geisel, e o meu irmão que se chama Ney. E a minha mãe vive confundindo e quando nos chama, ela fala Genei, que ela quis chamar um chamando o outro. Isso porque ela só tem 2 filhos, hein? Agora imagine uma mãe que tem mais filhos. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, Ele não confunde filho algum. Você é inconfundível para Deus. Quando Deus olha do céu, Ele sabe quais são os seus filhos. Ele sabe onde estão os seus filhos. E por mais que você se faça de louco, e por mais que você possa vir até mesmo a babar, Deus sabe quem você é. Você pode estar numa terra estranha, você pode estar num território do inimigo, você pode estar num lugar que não te pertence, mas Deus nunca confundiu você. Deus sabe quem você é, você pertence a Ele. Estou falando agora a pessoas que talvez estejam fora da igreja, que estejam fora do convívio entre irmãos, que há muito tempo não oram, que há muito tempo não se dirigem a Deus, mas eu quero dizer a você que Deus nunca te confundiu. Deus tem você à vista. Deus nunca perdeu você de vista. Não adianta você fazer doidices. Não adianta você trepar nos portões. Não adianta você babar. Não adianta você fazer nada disso. Deus sabe quem você é. Deus não se confunde em relação aos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez seja a hora de você voltar. Talvez seja a hora de você estar junto com irmãos e irmãs novamente. Talvez seja a hora de você retomar o seu relacionamento com Deus. E se você está se sentindo num lugar estranho, mesmo sendo filho de Deus, mesmo indo à igreja, mas de que como você não pertencesse àquele lugar, saiba que Deus não confunde. Saiba que Deus mantém os seus olhos atentos a você. Bendito seja o nome do Senhor. E de que Ele não confunde os seus filhos. Basta nós clamarmos. Basta nós gritarmos por socorro. E Davi é especial porque ele diz assim, clamou este pobre. Ele está falando dele mesmo. Ele não está falando assim, está clamando aquele que tem a promessa de um dia ser rei. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo assim, está clamando aquele que foi ungido pelo profeta Samuel como rei. Embora que ainda não o sou, mas já fui ungido para isso. Não, ele não fala isso. Davi ele diz, clamou este pobre. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o lugar dele diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor o ouviu. O nosso Deus está sempre com os olhos atentos ao pobre e ao necessitado, mas ele resiste ao soberbo e ao arrogante de coração. Você pode estar até longe da presença de Deus, mas você precisa saber quem você é e quem Deus é na sua vida. E o salvou de todas as suas angústias. Davi não está preocupado se o trono é dele ainda ou não. Davi não está preocupado sobre as promessas ainda não terem se cumprido. Nós temos grande dificuldade de
de aguardarmos as promessas de Deus. Eu digo isso de experiência própria. Grande dificuldade. Queremos que as promessas se cumpram cabalmente e rapidamente, se possível. Mas Deus tem o tempo dele e nós o nosso. Não podemos apressar as coisas para Deus, porque para tudo Deus tem um tempo determinado, nos diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Se ainda não chegou o tempo, é porque não está madura suficiente ainda essa promessa para que você possa colher o seu fruto. Eu falo isso e isso serve para mim mesmo, para que eu possa continuar crendo. E enquanto não chega, eu faço o quê? Eu louvo e agradeço a Deus pela salvação diária, pelo livramento diário que Deus tem dado a nós. E Davi continua: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi sabe que a doideira dele não seria suficiente para livrá-lo do rei Ax. Davi sabe que se fazer de louco não seria suficiente, mas de que a mão de Deus estava sobre ele. E quando eu digo a mão de Deus, é porque Deus envia anjos para estar ao nosso redor, para nos livrar em todos os nossos caminhos, para produzir em nossa vida livramento, para que nós possamos, muitas vezes sem saber, escapar das astutas ciladas do inimigo. E Davi continua dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Provar, só ver não é suficiente. É preciso provar também. Olhar para Deus já diz muito a nós a respeito de quem nós somos. Impuros, vis, pecadores, não merecedores da graça. Mas quando você prova Deus, quando você experimenta Deus, quando você sente Deus no seu paladar, nos 5 sentidos, não apenas na visão, mas no tato, no paladar, no olfato, na audição, aí você compreende o que Deus é na sua vida. Comer é um prazer para mim. E quando nós comemos, todos os nossos sentidos são aguçados. Você vê a comida, e existe comida que é bonita aos olhos, embora que diz o ditado que boniteza não se leva à mesa, mas tem comida que nos parece apetitosa. E aí nós sentimos o cheiro da comida, e o cheiro da comida nos afeta o paladar e a nossa boca enche de água, como que preparando já para receber o alimento. Nós podemos ouvir a comida também quando ela está sendo preparada. E quando nós levamos a comida à boca, aí a experiência é completa. Com Deus não é diferente. Precisamos ativar todos os sentidos para conhecer a Deus. Precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus através da sua palavra, para que nós possamos provar e ver que Ele é bom. Davi provou e viu que o Senhor era bom, sem nada, sem dinheiro no bolso, com uma espada emprestada, com uma promessa ainda distante para ser cumprida, abandonando família, mulher, tudo para salvar a própria vida. E ainda assim Davi diz: Deus é bom. Eu provei,
eu experimentei e eu posso dizer: Deus é bom. Eu não sei qual é o estado em que você se encontra, mas se você provar Deus, se você experimentar Deus, se você buscar Deus através da sua palavra, você vai dizer: Deus é bom. Existem promessas na minha vida que ainda não foram cumpridas e eu continuo aguardando. Existem demandas na minha vida que precisam ser solucionadas. Eu não vivo um mar de rosas. Eu vivo problemas de saúde, problemas de questão financeira, problemas em todas as áreas da minha vida. Mas eu posso dizer, como Davi, que eu experimentei Deus. E apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar de eu ainda não conquistar aquilo que eu almejo, ainda assim eu posso dizer a você: Deus é bom. O Senhor é bom. E bem-aventurado. Ou seja, a palavra Eshe no hebraico ou Makarios no grego, mais do que feliz, é o homem que nele confia. Davi não abria mão disso. Davi não abria mão de continuar confiando em Deus. Davi não abria mão de continuar crendo que o Deus da vida dele era o Deus que ele queria servir por toda a sua existência. Davi não abria mão de que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que um dia faria realizar em sua vida todas as promessas. Davi continuava confiando em Deus, apesar de não ter nada, apesar de ser um homem fugido, apesar de ser um homem sozinho. E Deus começaria a mostrar para ele, a partir desse momento, em que Davi sai da presença de Aques, e lá em 1 Samuel diz que ele vai até a caverna de Adulão. Muito provavelmente foi nessa caverna que Davi compôs este salmo, na caverna de Adulão. E a partir daquele momento, Davi começaria a ver o processo de Deus na vida dele se reverter, tomar uma nova forma. Porque a partir da caverna de Adulão, começariam a chegar pessoas, homens de má reputação, homens que não tinham mais nada a perder. E a dizer: Davi, eu tenho visto o que Saul tem te feito. E quer saber? Eu estou contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero ser liderado por você. Eu quero ficar contigo. E Davi começou a receber gente assim. E Davi começou a formar uma igreja, que em outro vídeo desse canal você vai ver um título, A Igreja de Davi, onde eu falo sobre isso. Talvez seja nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós mostramos uma confiança irrestrita e irrevogável a Deus, é que Deus abre as janelas e as portas dos céus e começa a enviar a bênção e começa a cumprir a promessa na nossa vida. É através da nossa confiança cega que nós temos nele. Que Deus possa abençoar sua vida. Que esta palavra simples possa ser um bálsamo para aquilo que você estiver passando, um remédio, um alívio,
um conforto. E nunca se esqueça, Deus não te confunde. Deus sabe quem você é. Deus reconhece os seus filhos, mesmo de longe, mesmo quando estão em terra estranha. E de que a nossa confiança em Deus, elas têm que estar acima de tudo, mesmo passando por provações. É necessário que nós possamos continuar confiando em Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.